Bom dia, povo de Deus. Que bênção, né, gente? Estamos aqui nesse dia 12 de novembro de 2021, em mais uma manhã da palavra de fé. Hoje é sexta-feira. Como os dias têm passado rápido, né, gente? Como os dias têm passado muito rápido. Nós já estamos praticamente encerrando a segunda semana do mês de novembro e continuamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo de número 8. Quero ver se dá pra gente correr um pouco aqui no capítulo 8. Eu tô tentando, eu não sei se vocês estão observando, as nossas lives têm ficado um pouco mais comprida do que 15 minutos, porque eu tô tentando terminar um capítulo por dia para dar tempo de terminar o mês de novembro e a gente encerrar o Evangelho de Mateus, porque se nós formos estudar pouquinho por pouquinho, como o Evangelho de Mateus é 20 e poucos capítulos aí, se nós não colocarmos uma marcha um pouco mais acelerada, nós não vamos conseguir concluir o Evangelho de Mateus ainda esse mês de novembro. Então me ajuda, por favor, deixa de preguiça, deixa de moleza, vamos estudar a palavra de Deus, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para falar conosco através da sua palavra. Aproveita essa manhã de sexta-feira, deixa o teu pedido de oração, se inscreve, ativa o sininho das notificações e não esquece de deixar o teu like, tá bom? Pega o teu papel, a tua caneta e a tua Bíblia. Mateus capítulo de número 8. Vamos iniciar em mais uma palavra de fé nesta manhã. Vamos ler Mateus capítulo de número 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que um leproso o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A partir do versículo 5, vai iniciar-se a história do centurião de Cafarnaum. Vamos ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e eu digo vai, ele vai, e eu digo ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Jerusalém encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa de Abraão, de Isaque e de Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crerdes, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Versículo 14 vai falar sobre a sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse que, jazendo em febre, tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. E chegando à parte, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele com sua palavra, expulsou todos os espíritos e o curava a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si todas as enfermidades e levou as nossas doenças. Versículo 18, a Bíblia vai falar sobre os deveres de seguir a Jesus. Vamos ler. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou para que passassem para outra margem. E aproximou-se dele um escriba e disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe com que os mortos sepulte os seus mortos. Versículo 23, Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco já era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: salva-nos, porque perecemos. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento, o mar, e o seguia uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Versículo 28 a seguir, para nós concluirmos o capítulo de número 8. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saiu-lhes ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar pelaquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que tendes nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de porcos, e os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsartes, permita-nos que entremos naquelas manadas de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogou-lhes que se retirasse do seu território. O capítulo de número 8, precisamente falando, é quando nós encerramos o Sermão da Montanha. No capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai pregar um discurso muito grande no Sermão da Montanha, ensinando acerca de muitas coisas. O capítulo de número 8, Jesus agora começa a exercer de fato o seu ministério de cura. Até então, Jesus foi batizado, foi tentado pelo diabo, ensinou a palavra no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Porém, no capítulo 8, Jesus começa
fazer os seus primeiros milagres. Jesus, no capítulo 8, ele vai chegar após ter descido do monte, com ele uma grande multidão vai o seguir, e à beira do caminho se apresenta a ele um homem leproso. Você conhece a lei, você sabe que as pessoas leprosas não poderiam ter contato com ninguém. Mas a pregação de Jesus no Sermão do Monte foi tão impactante e chocante que aquele leproso provavelmente vai ouvir aquela pregação de longe. Então, quando ele ouve a pregação, ele vem até o encontro de Jesus e prostra para o adorá-lo. Então ele fala: Mestre, Senhor, eu ouvi a tua pregação e eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Então Jesus vai estender a mão, vai tocar no leproso e Jesus vai dizer: eu quero, torna-se limpo. E logo a lepra daquele homem foi purificada e todo mundo começou a olhar e começou a ficar espantado, dizendo: meu Deus, quem é esse homem que purifica até leproso? Então Jesus vai dar uma ordem para aquele leproso apresentar-se ao sacerdote, porque segundo a lei de Moisés, quando aparecesse alguma mancha pelo corpo, essa pessoa deveria ser encaminhada até o sacerdote diagnosticava se essa pessoa estava ou não com lepra, e era somente o sacerdote que podia liberar a pessoa da lepra para voltar ao convívio com toda a sociedade. Deveria ser apresentada uma oferta em agradecimento ao Senhor pela cura. Então agora aquele homem vai sair da presença de Jesus e vai se apresentar ao sacerdote, oferecendo o sacrifício e contando quem o curou. Do versículo 8, quer dizer, do versículo 5 ao versículo de número 13, Jesus vai fazer o próximo milagre, o milagre conhecido como o milagre do centurião de Cafarnaum. Vai se apresentar a Jesus um homem de uma patente alta, um homem que era oficial, um homem que era centurião, um homem que era um oficial destacado na sua época, um homem que era acostumado a delegar funções. Ele dizia aos seus servos: vai, e os servos iam, ele dizia: volta, e os servos voltavam. Era um homem de autoridade. Só que ter autoridade, querido irmão, é diferente de ter poder. O centurião de Cafarnaum tinha autoridade, mas quem tinha poder era Jesus. Então aquele que tem autoridade vai se curvar perante aquele que tem poder e autoridade, que é Jesus. Então ele vai chegar e vai dizer: Senhor Jesus, eu vim ao teu encontro porque eu tenho um criado. E o meu criado está paralítico e violentamente atormentado. Tudo que o Senhor pensar, nós já fizemos para que ele pudesse ser curado. E ele não é curado. Porém, libera uma palavra de saúde para o meu servo. Então Jesus vai se prontificar e vai dizer: olha, eu vou na tua casa, eu vou orar pelo teu servo, eu vou até ele e lhe darei saúde. O centurião vai dizer: não, Jesus, não precisa, eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado. Se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que o meu criado vai ficar sarado. Jesus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu também sou homem de autoridade. Se eu falo para os meus servos, vai, eles vão. Se eu falo para os meus soldados, vem, eles vêm. E tudo que eu mando eles fazer, eles fazem. E eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Aí no versículo 10, a Bíblia diz que Jesus vai ficar maravilhado com tamanha fé, porque Jesus já tinha percorrido, já tinha feito alguns milagres, porém uma fé como a fé do centurião de Cafarnaum, Jesus vai testificar sobre essa fé e vai dizer: gente, sinceramente, muitos virão do Oriente, do Ocidente, virão pessoas de vários lugares, só que a fé desse homem é poderosa. A fé desse centurião é uma fé operante. Sinceramente, a fé desse centurião vai além
da fé desses judeus, vai além da fé de muitos que conhecem a Bíblia. A fé desse homem é uma fé que provoca as bênçãos divinas. A fé dele é uma fé que é capaz de provocar milagre. Que nós possamos, nesta manhã de sexta-feira, aprender com esse centurião de Cafarnaum. Ter uma fé operante. Que nós possamos ser ousados como esse leproso que se apresentou e adorou e foi curado. A Bíblia vai falar do versículo 14, que depois que Jesus cura o leproso, Jesus cura o servo do centurião de Cafarnaum, Jesus agora vai entrar na casa de Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus. A sogra de Pedro está ardendo em febre, está doente. Jesus vai pegar a sogra de Pedro pela mão, vai curar ela da sua enfermidade, e depois que ela foi curada, ela começou a servir a Jesus, a servir toda a casa. E dentro da própria casa de Pedro, começou a vir muitos endemoniados, pessoas que foram trazidas para ser curadas, para ser libertas, para ser abençoadas. Do versículo 18 para frente, Jesus vai falar sobre o dever de o seguir. Algumas pessoas percebam que quando vão ver o leproso ser curado, o servo do centurião de Cafarnaum ser curado, a sogra de Pedro ser curada e tantos outros que foram curados, perceba do versículo 18 ao versículo de número 23 do capítulo 8, que muitas pessoas vão se oferecer para servir Jesus. A Bíblia diz que vai se aproximar de Jesus um escriba e vai falar assim: mestre, o que eu faço para seguir o Senhor? Aí Jesus vai dizer: olha, você pode me seguir, só que eu tenho que deixar claro para você que as raposas, elas têm covis, as aves têm os seus ninhos, só que eu não tenho onde reclinar minha cabeça. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: olha, para me seguir, se você for me seguir com muita frescura, com muita exigência, com muita coisa, você não vai suportar. Eu sou como trovão, eu vou aonde Deus manda, eu vou dormir aonde Deus manda, eu não tenho morada. Se você está achando que você vai seguir alguém que está querendo se candidatar, que está querendo se promover, você está seguindo a pessoa errada. Eu não tenho paradeiro e morada, eu vim para cumprir o reino, era isso que Jesus estava dizendo. Aí vai se apresentar a ele uma outra pessoa que queria ser discípulo. Aí a pessoa se apresenta e diz assim: mestre, eu quero seguir o Senhor. Porque, irmãos, todo mundo queria seguir Jesus, porque todos estavam maravilhados pela forma que Jesus pregava e pelos milagres que Jesus fazia. Então, vai chegar alguém e vai dizer: Jesus, deixa eu ser teu discípulo, deixa eu seguir o Senhor, mas me permita sepultar o meu pai primeiro. Aí Jesus vai dizer: olha, você até pode me seguir, só que primeiro você deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus estava dizendo, gente? Jesus estava dizendo: olha, sinceramente, deixa os espiritualmente mortos sepultar aqueles que já estão fisicamente mortos. Porque se você for analisar, esse homem que quer seguir Jesus, provavelmente é alguém que está morto espiritualmente. Então Jesus vai dizer: olha, com essa expressão, Jesus vai dizer: não é tempo dessas coisas, é tempo de me seguir. Jesus está querendo dizer: você vai parar para ir lá sepultar o teu pai, só que a oportunidade de me seguir, ela vai passar. Daqui a pouco eu não estou aqui mais, eu vou seguir. A obra não pode parar. Então, ou você me segue agora, ou você não me segue. Jesus vai falar sobre os embaraços da vida. Jesus vai falar sobre aquilo que é importante, aquilo que é mais importante.
Isso aqui para nós é difícil de entender, porque quando se trata de família, muita gente fala, mas eu amo a minha família acima de tudo. Está errado. Jesus vai dizer em outra passagem, aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Você deve amar a sua família, você deve amar a sua igreja, você deve amar tudo, mas você não pode fazer com que tudo se torne mais importante do que ele está na presença de Jesus. Do versículo 23 ao versículo 27, após Jesus ter curado o leproso, ter curado o servo do centurião de Cafarnaum, curou a sogra de Pedro, pregou a palavra e a multidão o cercava. Jesus agora, do versículo 23 ao versículo 27, vai pegar os seus discípulos, vão entrar no barco, você conhece essa passagem, e Jesus vai atravessar para o outro lado do mar. Na verdade, não era um mar, era um lago de Genezaré, mas chama de mar por causa do seu tamanho. Então, Jesus vai levar os discípulos para o outro lado. Você conhece essa passagem porque é muito conhecida da igreja, muito bem pregada, explanada. No meio do barco, da trajetória do mar, começa uma grande tempestade de ondas, de vento, e Jesus está dormindo. Então os seus discípulos vão ali o despertar, dizendo, mestre, e aí? O senhor não vai importar que nós vamos perecer? Aí Jesus disse, olha gente, mas vocês têm tão pouca fé, vocês acabaram de ver eu curar um leproso, vocês acabaram de ver eu curar o servo do centurião, vocês acabaram de ver eu curar a sogra de Pedro, vários endemoniados, doentes, vocês acabaram de ver, gente, eu fazer tanta coisa e agora vocês não crê que eu tô aqui no barco com vocês. Vocês não crê que eu posso me levantar, repreender o vento. Então Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e tudo se torna em bonança. Então todos eles se maravilharam, dizendo, meu Deus do céu, quem é esse homem? Porque eu já vi ele curar enfermo, já vi ele expulsar demônio, agora quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, escute uma coisa, cada experiência que Jesus dá para nós é experiências únicas. Perceba que os discípulos estão andando com Jesus, já viu ele purificar leproso, já viu ele curar enfermo, já viu ele expulsar demônio. Só que especificamente essa trajetória de um lado para o outro no barco, Jesus vai ensinar outra lição para os discípulos. Então aprenda isso, cada tempestade da sua vida, cada luta da sua vida, cada adversidade, cada passagem de um lado para o outro, Jesus quer ensinar algo diferente para você. Porque mesmo às vezes nós contemplando o milagre, aprendendo a palavra de Deus, tem hora que a nossa fé está abalada. Tem hora que a nossa fé parece que não está crendo num Deus, num Jesus que pode fazer tudo. Então tem horas que Jesus até permite a gente passar na tempestade, até permite a gente passar no vento, para que nós possamos crer que ele não é só um Jesus que cura, mas também é um Jesus do vento, da tempestade, da embarcação, do problema. Jesus, ele vai provar para você que ele está com você em todos os momentos e em todas as horas. Vamos concluir, gente? Do versículo 28 ao versículo de número 34, Jesus e os discípulos passaram a tempestade e chegaram do outro lado da margem, em uma província chamada província dos Gadarenos. Então, quando Jesus coloca o pé em Gadara, a Bíblia diz que vai se apresentar para Jesus 2 endemoniados. E aqueles endemoniados, quando Jesus chega, eles falam, e aí? O Senhor veio nos atormentar antes do tempo, ou seja, o Senhor veio nos expulsar, o Senhor veio nos tirar daqui. Gente, aquela província de Gadara era uma província que ninguém poderia passar. Aqueles 2 homens que estavam ali dominavam aquele lugar. Eles eram endemoniados, viviam nos sepulcros, eram muito ferozes e ninguém podia passar por aquele caminho. Então aquela província era dominada pela ação dos demônios. Então quando Jesus coloca o pé lá,
os demônios começam a tremer, porque eles sabem que aonde Jesus chega, eles têm que sair. Então a Bíblia diz que quando Jesus chega, os endemoniados começaram a falar: Jesus, eu sei que o Senhor vai nos expulsar dos corpos desses homens, nos permita entrar naqueles porcos, porque nós somos demônios corpóreos, nós temos que sair do corpo deles e temos que entrar em algum lugar, nos permita. Porque até para o diabo, para os demônios fazer alguma coisa, se Jesus não permitir, eles não fazem, irmão. Então, para com esse negócio de ter medo de certas coisas. Ah, Dalma, estão fazendo coisa contra mim. Vou falar uma coisa para você. Só pega se Jesus quiser. Palavra ao contrário. Tudo que alguém tenta lançar contra a sua vida de maligno, de maldoso, só pega se Jesus quiser. Então Jesus vai dizer: eu permito vocês, sai daí do corpo desses dois homens e se joga no corpo dessa manada de porco. A Bíblia diz que quando aqueles demônios entram na manada de porcos, aquela manada fica tão descontrolada que ela vai se lançar ao despenhadeiro e vai morrer ali aqueles porcos afogados pelas águas. Então, aqueles homens que cuidavam daqueles porcos, eles vão ficar atemorizados, eles vão ficar sem entender por que Jesus está fazendo aquilo ali, e eles vão pedir, vai falar: não, Jesus, sai da nossa aldeia, sai da nossa província, porque sinceramente nós nunca vimos isso. Nós éramos acostumados a conviver com esses homens aqui, atemorizando a cidade, e agora o Senhor chegou, e aonde o Senhor chega, coisas maravilhosas acontecem. Então esse é o resumo do capítulo de número 8. Amanhã sábado, nós vamos estudar o capítulo de número 9. Eu sei que está ficando um pouco extenso a nossa palavra de fé, a nossa live do dia, mas eu quero concluir Mateus com vocês ainda esse mês de novembro, amém? Coloca a tua mão em sinal de receber. Pai, como o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, e eu te peço, implanta essa palavra de Mateus capítulo 8 no nosso coração. Eu sei que aqui o Senhor tem nos orientado, nos levantado, falado conosco e nos animado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Continua falando conosco, continua nos honrando, continua nos abençoando, continua nos prosperando. Eu peço para o Senhor a tua bênção, eu peço para o Senhor um final de semana de bênção, de livramento e de vitória para as nossas vidas. Nos abençoa, implanta essa palavra no nosso coração, assim oramos em o nome de Jesus. Querido, não quebra esse vínculo de leitura da palavra. Pode ser sábado, domingo. Se você não pode acompanhar às 6 da manhã, acompanha à tarde, acompanha à noite, mas coloca o teu áudio, ouve a palavra e vamos estudar. Não deixa o inimigo enganar você. Muita gente peca porque não conhece a palavra de Deus, tá bom? Até daqui a pouco no altar das 18 horas. Hoje é o terceiro dia da campanha do Salmo 125. Que Deus te abençoe. Deixa o teu like, o teu comentário e o teu pedido de oração. Fica na paz do Senhor Jesus.